Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa, preciosa que Deus preparou para nós, estamos aqui agora adentrando no livro de Esdras, capítulo 1, onde fala da linda história de reconstrução do templo do Senhor a partir das 3 levas que voltaram para Jerusalém. A primeira leva, o primeiro grupo de remanescentes que voltaram a Jerusalém, que havia sido destruída por Nabucodonosor e seus homens. Depois dos 70 anos de cativeiro, a primeira turma veio com Zorobabel. A segunda leva de judeus voltaram com Esdras e a terceira leva com Neemias. Então, nós vamos destacar aqui as 2 primeiras levas, Esdras e também a leva com Zorobabel, tá bom? Esdras capítulo 1, a partir do primeiro versículo, aperte os cintos aí, vamos aprender juntos da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. A Bíblia diz em Esdras 1:1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o profeta, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Olha só, Ciro era um rei ímpio, era um rei de outra nação, da Pérsia, dos Medo-Persas, mas foi encarregado pelo próprio Deus, instigado pelo próprio Deus, como diz Provérbios. Deus dobra o coração do rei e inclina para onde ele quer. E no versículo 3 diz: quem dentre vós é de todo o seu povo, que seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, com bens, com gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredaque, o nome dele, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá, um dos cabeças, um dos líderes de Judá. E eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, facas aqui são as facas de sacrifício, as facas do holocausto, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, o príncipe de Judá, quando do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. E nós vemos aqui o papel essencial de Esdras como restaurador do templo de Jerusalém, do retorno dos cativos que estavam no cativeiro, aqui já da Pérsia, que tomou, o Império Grego tomou, o grego veio depois, Primeiro os Medo-Persas tomaram dos babilônios todo o reino da Babilônia, e depois logo em seguida veio o grego macedônio, o reino grego-macedônio. Então vemos aqui que os judeus, no livro de Esdras, voltam do cativeiro babilônio para Israel. Nosso tema é isso: voltando do cativeiro para Israel. Tá bom? Esse é o nosso tema de hoje, da nossa meditação na palavra de Deus. O escrivão Esdras e o copeiro, depois, logo em seguida, na terceira leva, Neemias, que se tornaram os encarregados pela construção. Esdras pela reparação, construção e restauração do templo, e Neemias pela construção do muro ao redor de Jerusalém, para que a cidade ficasse protegida dos seus inimigos. Eles lideraram os judeus na sua volta do cativeiro babilônico para Israel. As suas funções de liderança, é claro, se complementaram mutuamente, eram amigos. Junto com Zorobabel,
Esdras e Neemias são os três grandes líderes das três levas que voltaram do cativeiro para Jerusalém. Neemias restaurou a esperança do povo ao capacitá-los para reconstruir os muros de Jerusalém em tempo recorde. E Esdras restaurou a fé e a religião do povo ao capacitá-los a se tornarem o povo do livro, o povo da lei e dos profetas, da Torá, da lei de Deus mais uma vez. Esdras ajudou na supervisão, na reconstrução do templo de Jerusalém, antecipando dessa maneira a restauração do verdadeiro culto de adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus de Israel. Enquanto Zorobabel liderou a volta do primeiro grupo de judeus para Jerusalém para reconstruir o templo, Esdras liderou a segunda leva, o segundo grupo de judeus. E Deus o havia comissionado para restabelecer a pregação da lei do Senhor, o culto no templo, a restauração da religião de Israel. Ambos os homens tiveram de enfrentar, é claro, um profundo desânimo, mas venceram as suas grandes adversidades, lutas, problemas, crises, a fim de alcançar os seus objetivos em Deus, que era restabelecer, restaurar o povo de Israel na sua terra-mãe, na terra da promessa, na terra de Canaã, a partir do centro da adoração que era Jerusalém. E vemos aqui na vida desses três homens, Zorobabel, Esdras e Neemias, a demonstração de uma firme liderança espiritual. Semelhantemente, outros líderes do Antigo Testamento, Esdras pôde ser considerado uma espécie de líder mestre, de líder principal, que liderou basicamente através do dom da sua palavra. Era um homem que tinha uma capacidade de oratório, uma capacidade de ensino extraordinária, até porque ele era dos filhos de Levi, era de origem sacerdotal. Organizou, dirigiu, providenciou visão ao povo, apacentou aqueles que estavam inclinados a perambular pela terra alheia. Porém, mais do que qualquer outra coisa, usou o seu dom para ensinar, para levar de volta o povo à posição a que ocupavam espiritualmente no coração de Deus. A restauração espiritual, uma espécie de reavivamento em Israel. Esdras não apenas falou, ele também escreveu. Escreveu aqui o livro de Esdras, por exemplo. Muitos acreditam que ele escreveu 4 livros bíblicos, provavelmente 1ª e 2ª Crônicas, as crônicas dos reis de Israel, Esdras também, e provavelmente escreveu Neemias, os grandes feitos de Neemias, outro grande líder na terceira leva do cativeiro para Israel. Igualmente proferiu sermões que comunicavam sonhos de Deus para congregar novamente o seu povo junto de si na cidade santa, Jerusalém, a terra e a cidade de Davi. As suas habilidades de liderança aparecem em todo esse livro, você vê em todo o livro de Esdras. Talvez possamos descrevê-lo melhor em 4 palavras. Esdras foi pioneiro, ou seja, ele iluminou o caminho e ajudou os judeus a retomarem o seu culto no templo. Em segundo lugar, além de pioneiro, ele foi modelo para o seu povo Israel. Esdras comprometeu-se primeiramente a estudar a palavra de Deus e em seguida a colocá-la em prática e então comunicá-la ao restante de Israel. Foi pioneiro e foi modelo. Em terceiro lugar, ele foi catalisador. Ele teve coragem e determinação, nós vemos na vida de Esdras, diante da oposição, impulsionando os judeus a terminarem a obra que haviam começado diante do Senhor. Foi um catalisador. E em quarto lugar, ele foi um mestre, um ensinador, um didático, né? Esdras expressou em palavras compreensíveis os pensamentos de Deus, os desejos do coração de Deus para seu povo Israel. Então ele foi pioneiro, foi modelo, foi catalisador e foi mestre da palavra de Deus. É onde Deus quer nos levar, a sermos maduros espiritualmente de tal maneira que possamos ensinar outros aquilo que Deus tem no coração dele acerca das pessoas, os pensamentos de Deus de forma clara, objetiva, para que as pessoas sejam abençoadas assim como nós somos em Deus. Qual é o papel de Deus em Esdras? Talvez seja a pergunta que você tenha no seu coração. O livro de Esdras registra, o cumprimento da promessa de Deus dada através do profeta, do grande profeta Jeremias, autor do livro de Jeremias, de levar os israelitas de volta à sua pátria depois de 70 anos de cativeiro, que foi o tempo que Deus predeterminou de juízo, de tratamento, de punição
a todas as idolatrias, pecados e iniquidades que o povo havia feito até então em Israel. Deus forneceu aqui orientação e uma variedade de líderes. Primeiro, guiou os líderes da Pérsia. Depois, Deus amoleceu o coração de Ciro, o grande rei medo-persa. Dario também foi usado por Deus, e Artaxerxes, a fim de permitir o retorno dos judeus a Jerusalém e para reconstruírem a vida deles, tanto física quanto espiritualmente, um reavivamento na terra de Israel. Segundo, Deus dirigiu Esdras, Zorobabel e Neemias, enquanto lideravam os judeus no seu retorno à fé em Deus. Isso aqui eu quero destacar, retorno à fé em Deus. Mais do que qualquer outro homem, Esdras enquadrou o retorno dos judeus nos moldes dos líderes espirituais que Deus desejava que eles fossem. Assim como foi Moisés, o grande profeta, estadista, assim como foi Elias nos seus tempos, Eliseu, Davi, Salomão, Deus usou Esdras para reavivar novamente a terra de Israel e os filhos de Israel, através da proteção desses três reis persas, que eu já mencionei, Ciro, Dario e Artaxerxes, e da liderança dos judeus, grandiosos que Deus levantou nessa obra, e corretos como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias, os dois profetas nesse período pós-cativeiro, e Esdras. O povo completou a construção do segundo templo e reintroduziu o verdadeiro culto ao Deus de Israel, a Jeová, em Jerusalém. Então, alguns líderes que nós vemos no livro de Esdras é Dario, Ciro, Artaxerxes, Esdras, Zorobabel, Neemias e também Josué. São os grandes personagens, os grandes líderes que Deus levantou no livro de Esdras. Outras pessoas de influência em Esdras, Zacarias e Ageu, os dois grandes profetas pós-exílicos, Zacarias e Ageu, que foram instrumentos de Deus para mobilizar o povo, para ajudar os líderes Zorobabel, Esdras e Neemias no cumprimento das suas tarefas. Quais são as lições de lideranças ou aplicação do texto bíblico para nós hoje? Quais são as lições que eu e você podemos aprender através do livro de Esdras? Eu li apenas o primeiro capítulo, um trecho de 1 até o 11, apenas uma introdução aqui, para que você veja que tudo aquilo que nós estamos falando está no texto bíblico, não é algo que a gente tirou da nossa cabeça. Mas quais são as lições? Como é que eu posso aplicar tudo isso que eu aprendo em Esdras na minha vida, na minha liderança? Sempre lembrando que todo crente foi chamado para ser um líder. Nós fomos chamados para ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco, disse Jesus, todos os dias até a consumação do século. Lá em Mateus 5, a Bíblia também diz que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, e para que os ímpios vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus pelas nossas vidas. Ou seja, todo cristão, verdadeiro discípulo de Jesus foi chamado para exercer uma influência positiva, liderar, abençoar a vida das pessoas. Então, eu e você fomos chamados por Deus para liderar pessoas aos pés de Jesus. Nós vemos aqui em Esdras algumas lições de liderança. A primeira delas, a liderança de Deus, pode parecer sutil e às vezes até ausente, mas ele conclui firmemente a obra que começa. Deus sempre conclui a obra que ele começa. Deus não começa nada e deixa pela metade. Deus levanta homens e mulheres para estabelecer a sua obra do início, no meio e até o fim, segundo o seu querer, segundo a vontade. Segunda lição, coragem e medo são contagiosos. Tanto a coragem, que é um fator positivo, uma virtude, uma qualidade, ela é contagiante, como também o medo, um fator negativo, né? Algo terrível, é contagioso, é o que nós aprendemos aqui em Esdras. Em terceiro lugar, vemos que em tempos de conflitos, líderes devem agir decididamente. Você não pode fraquejar, você não pode titubear, você não pode ter dois pensamentos, dois ânimos, não. Em tempos de conflito, líderes devem agir de forma decisiva, decididamente, ser uma pessoa decidida. Será que você é uma pessoa decidida? Ou será que você é uma pessoa volúvel, instável emocionalmente? Será que você sabe aonde quer chegar, aonde Deus quer te levar? Quais são os sonhos, os planos, os projetos de Deus para a sua vida? E é decidido, perseverante, resiliente, com relação àquilo que Deus entregou nas suas mãos? Ou você é como a onda do mar instável?
Outra lição que aprendemos é: se é esperado que trabalhadores transpirem, líderes devem provê-los de inspiração. Vou repetir: se é esperado que trabalhadores transpirem, ou seja, façam a obra, trabalhem, líderes devem provê-los de inspiração. E a grande pergunta é: você tem sido uma inspiração para outras pessoas? Será que as pessoas têm se inspirado em você? Será que as pessoas têm olhado para a sua vida e desejado ter o que você tem, conquistar o que você conquista, ter sucesso como você tem, prosperar como você prospera? O que Deus quer é que nós sejamos inspiradores, tanto com o nosso falar, como principalmente com o nosso viver. Outra lição que aprendemos é que a maioria das pessoas necessita de um catalisador antes de realizar qualquer coisa arriscada. Eu e você, todos nós, todo ser humano precisa de catalisadores. Pessoas com potencial de catalisar, potencializar a nossa própria vida antes de realizarmos qualquer coisa arriscada. Será que você tem sido um catalisador nas mãos de Deus, na vida de outras pessoas? Será que você tem sido uma bênção nas mãos de Deus em favor de outras pessoas? Será que você é um catalisador, um potencializador de vidas ou um destruidor de vidas? Alguém que edifica, constrói, abençoa, consolida, potencializa pessoas que estão ao seu redor, ou é destruidor, estorvador, atrapalhador da vida dos outros? E a última lição que nós aprendemos em Esdras é que liderança encarnacional estuda a verdade, pratica a verdade e ensina a verdade. Ou seja, a verdade precisa encarnar na nossa vida. Precisamos estudar a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Está aqui, ó. Esse livro lindo, precioso que nós temos na nossa mão. Estudarmos a verdade, praticarmos a verdade e ensinarmos a verdade para outras pessoas. É o que Deus espera de nós, é o que Deus espera de cada um de nós como cristãos. Amém? Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério. Que nós sejamos tudo isso que nós aprendemos, todas essas lições de liderança, tudo isso que aprendemos na vida de Esdras, Neemias, Zorobabel, esses grandes personagens da Bíblia Sagrada. Aqui é apenas um resumo para que você possa compreender o livro que nós vamos adentrar agora, o livro de Esdras. Apenas uma introdução sobre o livro de Esdras, porque estamos falando sobre voltar do cativeiro para Israel. E é lindo esse episódio da palavra de Deus, tanto relatado em Esdras como relatado no livro de Neemias. Leia esses dois livros na sua casa para que você possa crescer, florescer, se desenvolver no Senhor e aprender chaves espirituais de liderança, de influência positiva, de bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. Eu sou o pastor Giovanni, aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério, tem as informações de como você pode contribuir conosco com generosidade, com a sua oferta. Também tem o endereço da igreja, tem a nossa localização, tem as nossas redes sociais. E desde já nós te agradecemos pelo carinho de estar conectado conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus derrame ricas bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida. Desculpa, sobre a tua família. Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, do alto da cabeça à planta dos pés. Que Deus, assim como usou Esdras, Neemias, Zorobabel, use a sua vida, Ageu, Zacarias, que você seja um profeta nas mãos de Deus, um homem e uma mulher de Deus, um líder segundo o coração de Deus, uma pessoa abençoada, próspera, guardada, liberta, curada, restaurada pelo poder de Deus. É o que nós oramos diante do Senhor, abençoando a tua vida. Também aperta aqui no link de descrição, veja todas as nossas informações, aperta aqui no aviãozinho, compartilha esse vídeo com outros e que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube. Aperta aqui no sininho para receber nossas recomendações, dá um joinha para que a gente possa crescer dentro do YouTube e siga o nosso canal PR Giovanni. Temos também no Spotify, é só colocar na lupinha Igreja Casa na Rocha, você vai encontrar os dois canais da igreja do pastor Giovanni. Temos também dois canais no YouTube, o canal Casa na Rocha, é só colocar canal Casa na Rocha, e o canal PR Giovanni, PR Giovanni, que é o nosso canal pessoal. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, centenas de pessoas diariamente assistem essas nossas ministrações
e nós louvamos a Deus por você estar aqui nos ouvindo, conectado conosco. Deixe no link de descrição aqui embaixo, da onde você está nos ouvindo, o que Deus falou contigo, o que Deus falou ao teu coração, o que você aprendeu, o que mais chamou a atenção, da onde você está nos ouvindo. Escreva aí a sua cidade, eu sou fulano da cidade tal. Um grande abraço, nós queremos interagir com você, tá bom? Um grande abraço, querido, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, que Deus abençoe você, tua casa e a tua família.